Carta aos Hebreus, capítulo de número 12, a partir do verso 14. Abra sua Bíblia junto comigo. Na carta aos Hebreus, capítulo 12, a partir do verso 14. Grande e poderoso Deus. Amém. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. O texto que está diante de nós é um texto muito conhecido. É um texto que diversas vezes é citado. Nesse texto, o escritor aos Hebreus fala de dois pilares de vários que mantêm a igreja de pé. Ele fala a respeito de comunhão e santidade. Ele diz: segue a paz com todos. Segue a paz com todos. Ele não está falando de uma paz no sentido espiritual para com Deus. Ele está falando de uma paz, de uma comunhão entre irmãos. Essa paz, essa comunhão, ela é tão importante que ela foi alvo de petição do próprio Jesus em João, no capítulo 17, no verso 21, quando Jesus pede que nós sejamos um, para que o mundo creia que Deus o enviou. É uma oração de Jesus somada a uma condicional, ou seja, para que as pessoas creiam que Deus enviou Cristo, a nossa unidade, a paz que nós viveríamos, seria sem dúvida nenhuma um reflexo dessa glória de Deus ao enviar Jesus. Também é um termo condicional para se manter na graça, para não decair da graça. Quando você vai para Hebreus, no capítulo 12, o texto que nós lemos, no verso 15, ele diz que se você não viver em paz, você será faltoso e automaticamente decairá da graça. Então a paz entre nós é, sem dúvida nenhuma, um dos pilares mais importantes da igreja e da nossa vida espiritual. Nós somos seres sociais. O próprio Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho. Entretanto, nós temos visto que para alguns isso é um desafio. Viver em paz é um desafio, porque nós estamos aqui hoje, irmãos, e nós temos os mais variados temperamentos, nós temos as mais variadas personalidades, nós temos vontades distintas, nós temos desejos próprios, todos nós carregamos uma cultura que nós herdamos dos nossos pais. Então, para alguns, essa paz é um desafio. Alguns até chegam a dizer que é impossível e que há, sem dúvida, uma grande contenda entre os crentes, e os crentes não conseguem viver em paz. Às vezes nós vamos evangelizar e algumas pessoas dizem: mas eu não vou para aquela igreja tem contenda, aquela igreja tem divisão. Mentira do diabo. Porque nenhuma oração de Jesus deixou de ser respondida por Deus. E Jesus diz: Pai, que eles sejam um, que eles sejam unidos, que eles sejam um como eu e tu somos um. Mas só que nós às vezes confundimos e não entendemos o que é essa paz. Que paz é essa que o escritor aos Hebreus está falando? Que paz é essa que vários escritores bíblicos dizem que nós temos que manter, que nós temos que nos amar, que nós temos que ter parceria uns com os outros? Primeiro, antes de qualquer coisa, nós temos que compreender que paz é essa. O que é paz?
Porque no conceito humano, paz é ausência de guerra. No conceito humano, paz é ausência de conflitos. Quando nós vamos para a Bíblia, meus amados irmãos, a palavra paz, no seu original hebraico, é shalom. Shalom é harmonia e contentamento, é equilíbrio. Quando Deus decreta paz sobre Israel, Ele está dizendo que haverá harmonia. Ele não diz que deixará de ter inimigos. Os inimigos continuarão. Os inimigos ainda estarão por lá. Mas Deus, quando declara que paz sobre Israel, Ele está dizendo que haverá harmonia e que Ele protegerá Israel dos seus inimigos. Essa paz, essa harmonia, ela antes de ser horizontal, ou seja, antes de nós convivermos em paz uns com os outros, ela é vertical. Eu tenho que ter paz com Deus. Se você prestar atenção no texto, o texto que o escritor está fazendo aqui, está escrevendo, ele está individualizando a sua exortação. Ele está colocando, não na coletividade, ele está falando para cada crente individualmente. Segue a paz. Se ele estivesse falando no seu coletivo, ele estaria dizendo sigamos a paz. Ele está falando com a igreja, mas ele está falando individualmente, dando a responsabilidade individual de cada um de nós. Cada um de nós é responsável por essa paz. Siga essa paz. Mas para que, repito, tenhamos essa paz entre nós, no sentido horizontal, uns para com os outros, primeiro nós temos que entender que temos que ter uma paz vertical. Eu tenho que ter paz com Deus. Porque se você não tiver paz com Deus, você não terá paz consigo mesmo. E automaticamente você não terá paz com ninguém. Você vai para todos os lugares. Tem pessoas que mudam de igreja constantemente. Tem pessoas que estão numa igreja tal dia, no outro dia ela procura outra igreja, no outro dia ela vai para outra igreja. Eu não sou contra quem muda de igreja. Se você quiser vir para nós, é muito bem-vindo. Eu estou falando que algumas pessoas buscam uma paz nas igrejas que nunca vão encontrar, porque elas sempre terão problemas. Porque essas pessoas que buscam as igrejas atrás de paz, na verdade elas próprias não têm paz. Então não importa onde elas vão estar, sempre elas vão sentir falta de paz. Porque é necessário ter paz com Deus para termos paz uns com os outros. Por isso que na mesma frase o escritor diz: siga a paz e a santificação. Porque se você estiver em paz com Deus, você terá um viver santo, você terá comunhão com Ele, você estará sempre perto dEle. Então não adianta buscar paz em lugares. Algumas pessoas buscam paz nem em paisagens, vão para a praia de Boa Viagem, senta ali e fica escutando as ondas do mar, atrás de paz. Não adianta comprar CDs com músicas ou enfim qualquer coisa que venha tentar apaziguar o seu espírito trazendo paz. Você nunca terá paz com os outros. Olhe para cá, se você não tiver paz com Deus. Porque em síntese, nós estamos em guerra com Deus. Quando você não está em paz com Deus, não existe meio termo, não existe bandeira branca. Se você não está em paz com Deus, você é inimigo de Deus. Você está contra Ele, você é inimigo dEle, você é adversário dEle. Tiago, escrevendo a sua carta, diz: todo aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Não existe meio termo, não existe muro. Ou você é amigo ou você é inimigo. Ou você é salvo ou você é condenado. Ou você está em paz ou você está em guerra. Se você não tem Deus, não importa a sua denominação, não importa a sua religião, não importa o que você diga da sua vida religiosa, se você não tem paz com os outros, é porque você não tem paz com Deus. Então, no que depender de você, veja, o texto deixa bem claro, Romanos capítulo 12, verso 18, Paulo diz: no que depender de vós, tenha paz
com todas as pessoas. Eu não vou pedir para levantar a mão quem aqui tem paz com todo mundo, porque está filmando e eu quero evitar esse constrangimento. Mas o texto diz: no que depender de você, escute, olhe para cá, a Bíblia individualiza, e a paz não depende do outro. Olhe para cá, a paz depende de você. No que depender de você, tenha paz com todos os homens. Porque nós temos uma habilidade fantástica, e nós nascemos com ela, uma habilidade de culpar os outros pelas situações que nós estamos vivendo. Se alguém aqui nessa noite entrou em conflito com alguém, está em litígio com alguma pessoa, enfim, está brigado ou está sentindo alguma coisa com outra pessoa, está enrechado, bochechudo, como dizemos aqui em Pernambuco, se você está assim com alguma pessoa, automaticamente você vai dizer que a culpa é da outra pessoa. Você vai dizer que a culpa é dele porque ele fez isso, ele fez aquilo, ele é assim, ele falou isso, ele disse isso. Mas a paz, o texto nos explica que não depende de outro. Você não pode colocar a sua paz na mão de ninguém. No que depender de você, tenha paz com todas as pessoas. Viva essa paz horizontal somente se você tiver paz com Deus. Essa paz vertical. Você me entende, meu irmão? Diga amém. O escritor aos Hebreus é bem claro. Ele diz que essa falta de paz pode desenvolver-se como uma raiz de amargura. Essa falta de paz pode te fazer decair da graça. Essa falta de paz tira o seu foco na direção de Deus e coloca o seu foco em picuinhas. Eu quero compartilhar com vocês hoje essa realidade de que nós temos que viver em paz com Deus para vivermos em paz uns com os outros. É nossa obrigação, é nosso dever. Então eu me preparei muito hoje, Denis, para não ouvir glória a Deus, para não ouvir aleluia, para não ouvir movimento, porque o que eu tenho para falar hoje para os irmãos hoje é algo que nós temos que cortar da nossa própria carne. A paz, ela é necessária. A paz reflete aos pecadores a glória de Deus dentro da igreja. A paz mostra ao mundo que existe um Salvador do mundo, que existe um Deus que enviou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Esta mesa representa comunhão e paz. Se nós entendêssemos o peso da cerimônia que nós estamos prestes a celebrar, nós compreenderíamos que não pode ser feito de brincadeira, não pode ser feito conversando, não pode ser feito de qualquer maneira. Algumas pessoas brincam, riem e às vezes até com um aspecto de zombaria do que nós realizamos aqui hoje. Isso é um símbolo de unidade e paz. Nós não estamos fazendo um rito religioso, nós não estamos fazendo algo para prestação de contas da sociedade, nada disso. Nós estamos fazendo algo que simboliza que nós somos um em Cristo Jesus. Diga amém. Então, o que nós temos que entender a priori, irmãos, é que nós temos que ter consciência da nossa responsabilidade. Tenha consciência da sua responsabilidade. Nós temos que conjugar paz na primeira pessoa. Eu faço paz, eu produzo paz, eu sou um pacificador. Abra sua Bíblia junto comigo em Filipenses, capítulo de número 4. Filipenses, capítulo de número 4, a partir do verso 4. Filipenses 4:4 diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Escute, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Seja moderado, olhe para cá, seja equilibrado. O texto Paulo já começa explicando aos filipenses: alegre-se no Senhor, a sua alegria deve estar no Senhor, a sua alegria não pode ser de fora para dentro, a sua alegria deve ser de dentro para fora. A sua alegria não pode ser nas circunstâncias da vida ou em coisas que você ganha ou você chega a possuir.
Você me entende, irmão? Diga amém. Ele diz: a sua alegria não pode ser fora, externa. A sua alegria deve estar no Senhor, e a sua vida seja moderada e conhecida de todos os homens. Ele continua: perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as suas petições, pela oração e pela súplica e pelas ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Escutou? A sua alegria deve estar em Deus. A sua vida deve ser equilibrada. Você não deve andar ansioso buscando uma coisa ou outra. Você deve orar e apresentar a Deus. Quando você junta essas três coisas na sua vida, Paulo termina dizendo: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração. Então você terá paz. Então não depende do que irmão fulano, ou do que Beltrano, ou do que o país está passando, seja crise, seja problema, seja guerra, você terá paz. E automaticamente quem estiver ao seu redor também gozará desta paz. Mas se você não tem paz, você é um atribulado. Você é um atribulado que a gente tem medo de chegar perto. Atribulado não é que tem um problema, não. É aquele crente nervoso, briguento, encrenqueiro, chato, que só encontra defeito em tudo, que só fala mal de tudo. Ah, Deus está nos provando, o país está em crise, não sei o que. A paz dele não está dentro dele, a paz dele está nas situações que estão fora. Você é um crente atribulado, irmão? Tem crente que a gente não consegue ficar 5 minutos perto dele, porque ele fala de miséria, ele fala de pobreza, e tem uma frase que eu acho fantástica. Ele diz assim: as águas só correm para o mar. Se o irmão consegue alguma coisa, ele diz: as águas só correm para o mar. Se o irmão é abençoado, existe uma porta de emprego, as águas só correm para o mar. É um atribulado. É alguém que as pessoas não gostam de estar perto. Sabe por quê, irmãos? Porque ele não cumpre o mandamento bíblico. Ele não tem paz. Mas a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o teu coração, guardará a tua mente em Cristo Jesus. É você quem produz paz. É você quem produz essa paz ou a guerra. Tiago capítulo 4, do verso 1 ao 3, Tiago diz: de onde vêm as pelejas? De onde vêm as guerras? De onde vêm as contendas? É de Deus? Não, é de vós. As guerras vêm de vós. As divisões vêm de nós, do nosso ego, da nossa soberba, da nossa arrogância, do que nós queremos. Quando nós olhamos, meus amados e queridos irmãos, quando nós observamos tudo isso, nós entendemos que cada um de nós tem um pensamento, cada um de nós tem uma vontade, cada um de nós tem um desejo, mas todos nós nos submetemos à vontade soberana de Deus. A última palavra é de Deus, diga amém. Mas quando não fazemos isso, produzimos guerra. Ao invés de produzir paz, produzimos guerra. E nós jogamos a culpa do outro. Gênesis, na queda do homem, capítulo 3, a Bíblia fala claramente sobre isso. A Bíblia diz que a mulher tomou o fruto, deu ao homem, o homem comeu o fruto, a serpente deu à mulher, a mulher deu para o homem comer o fruto, pecou. E aí Deus chega para prestar contas, porque Deus vai prestar contas com cada um de nós. E Deus chega para ele e diz: foi isso que fizeste, comeu do fruto. Qual é a primeira reação de Adão? Oh, Senhor, me perdoe, sou pecador. Foi a mulher que o Senhor me deu. Já pensou, o Senhor me deu a mulher, ela fez isso comigo. Ela me derrubou, Senhor, pega ela. Deus vai para a mulher. Disse: por que você deu a fruta a ele? Por que você fez isso? Foi a serpente, Senhor. Essa serpente me enganou. Que animalzinho ordinário, Senhor, pega ele. E Deus vai para a serpente,
Quando chega eu acho que nessa hora, a Bíblia não fala, eu acho que nessa hora Adão disse: me livrei. E Eva disse: ufa. Quando chega na serpente, a serpente não tinha mais para quem olhar. Como diz aí no jargão dos noticiários policiais, teve que comer o B.O. sozinha. Amaldiçoou a serpente. Adão e Eva achavam que tinham sido livres. Só que Deus voltou e lança o castigo sobre a mulher, e lança o castigo sobre o homem. Sabe o que eu aprendo aqui, irmão? Ninguém escapará das mãos de Deus. Ninguém escapará. Não adianta você dizer que você não vive em paz porque Beltrano é briguento, porque Cicrano é briguento. Não adianta você dizer que não vive em paz com todos por causa de A ou de B. Não, a única coisa, quando ele diz aqui, no que depender de vós, ele está falando da perseguição daqueles que creem em Jesus, daqueles que sofrem porque pregam o Evangelho, daqueles que sofrem porque vivem uma vida piedosa, não daquele que fica brigando, não daquele que compra briga em qualquer coisa, porque somos nós que produzimos a paz ou a guerra. Somos nós que vamos, irmãos, e fazemos isso. Mateus capítulo 18, abra sua Bíblia, do verso 15 ao verso 17. Mateus capítulo 18, verso 15 ao verso 17. Eu não disse que não ia ter glória a Deus? Mateus capítulo 18, verso 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Jesus está dizendo, olhe para cá, se teu irmão pecar contra ti, se houver alguma coisa que possa balançar a paz de vocês dois, vá lá, chama o pastor e resolva. Vai lá, irmão. Não manda recado no Facebook, não manda recado por WhatsApp. Honre o seu nome. Vai lá e diga: irmão, eu vim resolver o nosso problema. Mas fale isso com calma, senão ele pode achar que você quer briga. Eu vim resolver. Eu quero viver em paz com você. Tem um testemunho de uma pessoa terrível, uma pessoa que não tinha paz com ninguém. E eu fui conversar com essa pessoa. Eu não vou dizer quem foi, mas eu fui conversar com essa pessoa. Terrível, briga com todo mundo. Quando eu cheguei, eu disse: fulano, eu quero viver em paz com você. Eu não tenho nada contra você. E se eu fiz alguma coisa contra você, me perdoe. Olha para cá. A pessoa começou a chorar, se derramou na minha frente, chorou e disse: pastor, me perdoe, vamos viver em paz a partir de agora. A palavra dura suscita a ira, a palavra branda alivia a fúria. Viva em paz com todas as pessoas. Diga amém, meu irmão. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Faça a sua parte. Jesus disse: se o teu irmão pecar contra ti, vai lá, conversa com ele. Se ele se arrepender, perdoa, e você ganhou seu irmão. Calma. Se ele não se arrepender, chama mais dois e vai lá e conversa com ele. Se ele não se arrepender, leva o caso dele para a igreja. Aí entra o pastor. Se o pastor não tiver, o presbítero resolve. Leva à igreja. Se a igreja souber, olhe para cá, e ele mesmo assim não se arrepender, o texto diz: tratai-o como um publicano. Algumas pessoas, olhe para cá, brincam com o evangelho. Deus é amor, Deus é amor, Deus passa a mão na cabeça de todo mundo. O texto diz: tratai-o como um publicano. Verso 17. Sabe como é que um publicano era tratado? O publicano era tratado com indiferença. O publicano não participava da roda de amigos dos outros. Você está me entendendo? Diga amém. E ele continua dizendo: porque eu digo, tudo que a igreja ligar da terra ao céu, isso será ligado, mas tudo aquilo que a igreja desligar, isso será. Você está me entendendo, irmão? Diga amém. Então algumas pessoas ficam atribuladas porque não conseguem ter paz, porque a pessoa não perdoa. Faça a sua parte, faça a paz.
No que depender de você, tenha paz. Porque muitas vezes, irmãos, nós não fazemos paz, olhe para cá, por causa do nosso orgulho. Eu sei que existem pessoas aqui hoje, que entraram por aqui hoje, que estão talvez faltando ter paz com seus filhos, pais que não falam com filhos, irmãos que não falam com irmãos, pessoas que estão há muito tempo magoadas umas com as outras. Deus não quer que você carregue esse fardo pelo resto da sua vida. Deus quer produzir paz no seu coração, para que você entre e saia de todos os lugares e a glória de Deus seja refletida através da sua vida. É você quem produz paz, você me entende? Diga amém. É você quem produz a paz. Você tem que estar disposto a isso. Eu quero fazer uma pergunta a você: até onde você está disposto para manter a paz? Porque a paz tem um custo. Para que nós possamos viver em paz em família, para que o casal possa viver em paz e ser feliz, não pense que não vai ter atrito, não, irmão. O casal vai ter atrito, o casal vai ter dificuldades, mas se o casal quiser manter paz, há um custo. O marido vai engolir o orgulho um momento, a esposa vai engolir o orgulho no outro momento, o marido cede uma hora, a esposa cede outra hora. Não existe paz de graça não, meu irmão. A paz tem um custo. Se nós quisermos viver em comunhão aqui, irmãos, vai ter um custo. Vai ter hora que você vai estar bem, vai ter hora que você vai me olhar atravessado, e eu vou ter que entender quando você não estiver bem. Eu vou ter que entender quando você estiver magoado, triste ou abatido com alguma situação da vida. Até onde nós estamos dispostos para viver em paz? Se nós não quisermos viver em paz e pagar um custo por isso, meus irmãos, nós vamos viver dentro de um quarto trancado sem sair para lado nenhum. Porque olhe para cá, na sua família você tem um custo para manter em paz. No trabalho você tem um custo para manter a sua paz. Só que quando a gente chega na igreja, olhe para cá, parece que não precisa nada, a gente joga tudo fora e vamos degladiar, brigar. Existe um custo para manter a paz. Olha aqui para mim. Até onde você vai para manter essa paz? 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 7. O apóstolo Paulo, ele tem algo muito bom para nos ensinar hoje. 1 Coríntios, quem está com sono, diga amém. Aleluia. 1 Coríntios, vou ter que inventar outra agora, viu? 1 Coríntios capítulo 6, verso 7. Veja o que Paulo fala. Paulo está dizendo aos coríntios que eles são carnais. Paulo está dizendo aos coríntios que eles não sabiam conviver. Veja no versículo 7, capítulo 6, versículo 7. Só o fato de existir entre vós demanda já é uma completa derrota para vós. Só o fato de ter contenda, Paulo está dizendo, já é uma derrota. Olhe para cá, meu irmão, e pela autoridade que o Senhor me concede nesta noite como ministro do seu evangelho, vamos pagar o preço para vivermos em paz. Eu vou respeitar você, olhe para cá, você vai me respeitar. Eu vou te amar, você vai me amar. Eu vou te amar do jeito que você é. Agora eu tenho uma notícia para você: você vai ter que me amar do jeito que eu sou. Não escutei um amém. Existe um preço, e você tem que ter consciência dessa responsabilidade. Você tem que ter consciência que você deve produzir paz. No que depender de você, faça paz. No que depender das suas ações, produza paz, não produza guerra. E essa paz, repito, vamos recapitular. E essa paz, ela vem de Deus. Eu tenho paz com Deus, eu tenho paz com os outros. Que me importa, irmão, se o irmão fez isso ou aquilo? Que me importa se o irmão comprou isso ou aquilo? Que me importa, irmão, se o irmão está fazendo isso ou aquilo outro? Olhe para cá, meu irmão, viva em paz. Ou como eu sempre digo, fique em paz. Mateus capítulo 5, no verso 9, Jesus diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O famoso sermão do monte.
Você, repito, produz a paz. Eu quero perguntar a você, meu irmão, o que você tem feito para manter a paz? O que você tem feito para que você possa viver em comunhão com as outras pessoas? O que você tem feito, irmãos? O nosso relacionamento, ele tem que ser constantemente lapidado. O nosso relacionamento não pode ter intermediários. Sempre que se conta um conto, aumenta um ponto. Nós não podemos ter intermediários entre nós. Olhe para cá, o pastor, olha irmãos, o pastor faz tantos absurdos na língua de algumas pessoas, que quando você chega para o pastor, ele não faz metade daquilo. Você está me entendendo, irmão? Diga amém. O pastor disse isso, o pastor disse que vai acabar aquilo, o pastor disse que vai entrar e vai acabar com aquilo. Espere aí que o pastor vai chegar. A pessoa não conhece o pastor, quando me vê chegando nesse tamanho, diz: esse aí é o pastor. Esse bicho todo é isso aí, esse tamanhozinho. E não é assim que só resolvemos as coisas. Diga amém, meu irmão. Diga glória a Deus. Até onde você vai? O que você tem feito? Quando eu digo que nós produzimos paz, eu não estou dizendo que você tem que ser tolerante, deixar que as pessoas pisem em você, deixar que as pessoas te humilhem. Não. Mas tem pessoas, meus amados irmãos, que não precisa pisar no rastro, já se cria uma confusão. Nós estamos, irmãos, ocupando nosso tempo em resolver atritos, e o Senhor diz: tenha paz. Olhe para cá, produza a paz. Tenha a paz de Deus no seu coração. Filipenses capítulo 4, verso 8. Louvado seja Deus. Filipenses capítulo 4. Vamos voltar para o capítulo 4 de Filipenses, verso 8. Como é que eu posso ter essa paz comigo, pastor? Veja o que Paulo diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso que existe, seja isso que você ocupe o vosso pensamento. Os filhos de Deus, irmãos, vivem em paz. Mateus capítulo 5, um texto que nós citamos, que bem-aventurados os pacificadores. Jesus está dizendo que os filhos de Deus são pacificadores. A paz de Deus vem de dentro para fora. Nós já vamos encerrar. Paulo, escrevendo aos Efésios, fala que essa paz, ela também se resume a não dever nada a ninguém. Quando eu falo não dever nada a ninguém, olhe para cá, não significa somente a parte financeira. Quando Paulo fala em Efésios 4, 29, ele diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. São palavras que produzem mágoa no coração dos irmãos. Quantas pessoas, irmãos, abandonam as igrejas, Lídia, porque são magoadas. Estava contando um testemunho hoje pela manhã, o novo ainda decidido, numa reunião de oração. Deus batizou uns 15 jovens com o Espírito Santo, e eu estava naquele meio, cheio da graça de Deus. Saí, procurei o ministério da igreja, disse: olha, 15 jovens foram batizados ali dentro. Deus fez um renovo maravilhoso. Uma irmã, filha de Deus, olhou no fundo dos meus olhos, assim: olha, esse negócio aí que você está falando não é de Deus não, isso aí é do diabo. É o diabo que está usando vocês aí dentro. Uma palavra dessa, ela não causou prejuízo a mim, mas não me desviou. Eu me mantive firme, porque os meus olhos estavam sempre focados em Jesus. Eu sempre foquei em Jesus. Mas Sandro, existem pessoas que dizem palavras
negativas, palavras ruins, as pessoas que estão amarguradas com situações em suas vidas e descarregam suas frustrações dentro da igreja, falando bobagens, até mesmo quando vão dar testemunhos: olha, irmão, o diabo não se para de me perturbar, o diabo está me perseguindo dentro da igreja. O diabo é da porta lá para fora, não existe diabo lá aqui dentro existe a paz de Deus. Tenha paz com Deus, tenha paz com você, tenha paz com todos os homens. Pessoas carregadas de maldade e de iniquidade, e usam a Bíblia para santificar suas ações promíscuas. Isso não é paz. São pessoas atribuladas que faltam a graça de Deus e atiram para matar, e dizem palavras ruins, e dizem palavras negativas, e produzem mágoa, e produzem decepção, e matam pessoas, e afastam essas pessoas da igreja com suas palavras malditas, ao invés de dizer palavras de edificação. Paulo diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra a não ser que seja para edificação. A presença do crente em Jesus, a presença do pacificador, a presença do Filho de Deus produz graça onde ele está. Quando o crente fala, ele produz vida. Quando o crente fala, ele produz alegria. Quando a situação está ruim, você chega e diz: vai dar tudo certo, o meu Deus vai resolver esse problema, o meu Deus é poderoso. Vamos levantar as nossas vozes, irmãos, e decretar a paz do Senhor aonde estivermos. Quantas vezes no trabalho chega alguém atribulado, sem paz, angustiado, aflito, procurando um caminho para socorrer a alma, e Deus te colocou lá dentro, e você diz: vem cá, meu Deus é poderoso, Deus vai resolver esse problema, vamos comigo para a igreja, Deus vai te dar paz. Levante sua voz como filho de Deus. Você é filho de Deus? Diga amém. Você é filho de Deus? Diga amém. Então erga-se como um filho de Deus. Leve a paz do seu Pai aonde você estiver, e a paz estará dentro de você. Diga amém, irmão. Aleluia. Porque suas palavras podem roubar ou produzir graça. Suas palavras podem produzir vida ou morte. A sua língua é uma ferramenta, é uma arma tão poderosa como qualquer outra, ou até pior, porque você pode trazer a pessoa à presença de Deus, mas uma palavra mal colocada pode levá-la ao suicídio. Você entendeu isso? Diga amém. A paz de Deus está aí dentro de você, a luz de Deus está aí dentro de você, a chama de Deus está aí dentro de você. Pouco importa o que aconteça aí fora, pouco importa o que o mundo vai, para que o mundo vai fazer, se o Brasil vai isso, se o Brasil vai aquilo, se é PT, se é PMDB, se é PSDB, pouco importa. O que me importa é que meu Deus é soberano sobre todas as coisas. O que me importa é que não importa quem esteja sentado naquela cadeira, é meu Deus quem governa o meu país, é meu Deus quem governa a minha vida, é meu Deus quem está comigo, e a paz dele vai me levar a ter essa paz fora do entendimento, em todos os lugares em que eu estiver. Produza a vida, meu irmão, pela sua vida. Produza a vida com o que você fala. Diga amém. Aleluia. E você será um pacificador. Quebre a maldição da maledicência. Quebre a maldição da fofoca. Quebre a maldição da murmuração. Não murmure na sua cozinha pelo que está acontecendo ou pela crise que possa acontecer. Não murmure na sua casa, isso é praguejar contra Deus. Não murmure, dê graças pelo que Deus tem dado a você. Louve a Ele pelo que Ele tem feito na sua vida, e Ele fará coisas ainda maiores. Tenha paz. Tenha paz. Porque quem está no controle desse mundo é o Senhor dos senhores. Aleluia. Sabe, irmãos, Agostinho disse uma certa feita, um grande teólogo, ele disse: na essência nós somos iguais, nas diferenças nos respeitamos. Nós somos filhos de Deus, mas fomos criados em lares diferentes. Um come com o pé no sofá, deitado, virado. Outro come assistindo televisão. Outro come na mesa. Na essência, olhe para cá, nós somos iguais. Você é um filho de Deus? Você é filho de Deus? Então você é meu irmão. Somos iguais.
mas nas diferenças nós nos respeitamos. É como se nós vivêssemos, irmãos, em casas construídas sobre uma grande árvore. Imagine que minha casa está num galho dessa árvore, a sua casa está num galho dessa árvore, todos nós moramos numa mesma árvore, e cada um de nós tem uma casa num galho, e todos os dias um dono de casa tem que regar a árvore, porque se não regar a árvore ela vai murchar e todas as casas vão cair. Você me entendeu, meu irmão? Diga amém. Aleluia. Ninguém nunca será do jeito que nós queremos. Você nunca será do jeito que eu quero, e eu nunca serei do jeito que você quer. Você sabia disso? Você se decepcionou com isso? Eu queria que o pastor fosse assim. Eu queria que a irmã Eliane fosse assim. Eu queria que o presbítero Misael fosse assim. Ele nunca vai ser do jeito que você quer. Eu nunca vou ser do jeito que a Eliane quer. E olha que ela está orando e tentando faz muitos anos. Não. Mas nós devemos nos respeitar pelo que nós somos, viver em paz com o que nós temos e nos amar do jeito que nós somos. Diga amém, meu irmão. Faça a sua parte. O texto deixa claro aqui: sua paz não depende dos outros, sua paz depende de você. Sabe, irmão, todos os dias, quando eu boto a minha cabeça no travesseiro, eu durmo em paz. Eu não durmo em paz porque eu sou mais santo, porque eu oro 6 horas, porque eu jejuo 40 dias. Não, eu durmo em paz porque eu me esforço durante todo o dia para não produzir rancor e mágoa no coração de ninguém. Às vezes eu não consigo, às vezes acontece, mas quando isso acontece, o temor do Senhor nos faz ir lá e pedir perdão. Viva em paz. O Senhor quer que você viva nesse mundo, olhe para cá, em paz, sem angústia ou tribulação, sem pavor de nada que aconteça, porque Ele é o Senhor da nossa vida. Amém?